Olá pessoal, aqui é a professora Sandra e hoje eu vou conversar com vocês sobre exames bioquímicos, preparo do paciente para esses exames, cuidados durante a coleta, etc. Bom, é, quando a gente fala em exames bioquímicos, envolve uma série de coisas, né? Então, vamos começar com os eletrólitos, né? Que é muito comum a solicitação de dosagem de eletrólitos principalmente para pacientes internados. Nós temos uma variedade muito grande de eletrólitos no plasma. Alguns são íons positivos, outros íons negativos. Eu pus aí para vocês alguns deles, eu já pus na linguagem química mesmo, no símbolo químico, né, que é o sódio, potássio, cálcio e magnésio. Existe o cloro, bicarbonato, os fosfatos, diversas proteínas, e nós vamos falar sobre alguns dos principais íons eletrólitos que são pedidos de forma mais comum nos exames laboratoriais. Então, vamos começar a falar sobre o sódio. O sódio, cujo símbolo químico é o Na, ele é considerado o principal íon do líquido extracelular. Então, nós temos uma quantidade muito grande, abundante de sódio circulando livremente no sangue, no plasma, enquanto uma quantidade muito menor se encontra no meio intracelular. E ele tem, em função desses motivos, é o responsável por ele ser o principal íon responsável pela distribuição de água corporal. Quando a gente pensa em limites de normalidade, de um modo geral, o valor de referência ele vai de 135 a 145. Então, seria a normalidade, né, do nível plasmático do sódio, lembrando que existem diferenças, podem existir pequenas diferenças, né, de referência de um laboratório para outro. Mas vamos trabalhar com essa referência que eu coloquei aqui no slide. Então, consideramos um estado de hipernatremia, ou seja, excesso de sódio plasmático, quando esse sódio fica superior a 150 miliequivalentes por litro. Embora o valor máximo de referência seja 145, se a pessoa estiver com 146, 147, tá com sódio ligeiramente aumentado. Entretanto, passa a ser considerado um estado de hipernatremia que merece uma atenção maior quando esse valor fica superior a 150. Então, exemplos de condições onde pode ocorrer a hipernatremia. Uma desidratação intensa por déficit de água, né, ou perdas anormais, né, desse íon. Então, vamos pensar nesse exemplo de desidratação levando a um déficit de água, né, corporal. São várias as circunstâncias que podem levar a isso, né? Por exemplo, vômitos e diarreias, né? Associadas, né? Consequências de algum processo viral, ou enfim, qualquer patologia que cause isso, né? Então, ou uma intoxicação alimentar, por exemplo. Então, a pessoa não conseguindo fazer uma hidratação oral adequada, porque está apresentando vômitos frequentes, então está perdendo, além de íons, ela está perdendo também muito líquido, e não está conseguindo repor por causa do vômito, e bem como tendo diarreia, por exemplo, então ela vai evoluir para um estado de desidratação, né? Então, nesse sentido, o sódio plasmático ele pode ficar mais exuberante, não pela ingestão aumentada de sódio, mas porque perdeu tanta água que o sódio, a volemia ficou menor, né? E o sódio ele fica mais exuberante nessas condições. O que poderia ser feito, por exemplo, numa condição dessa seria a hidratação por via endovenosa. Já a hiponatremia é a condição que diz respeito à diminuição do sódio plasmático. Então, quando os valores estão abaixo de 135, né? Então,
A hiponatremia ela pode estar relacionada à ingesta diminuída de sal, uso abusivo de diuréticos. Existem alguns diuréticos que acabam expoliando o sódio também. Algumas condições é, metabólicas, como de distúrbios metabólicos, como a cetoacidose diabética, que é uma descompensação grave da diabetes mellitus tipo 1, que só é possível ser tratado dentro da terapia intensiva. Então, tem várias condições que podem levar à hiponatremia, né? E aí é lógico, evidentemente precisa repor o sódio, mas precisa também corrigir o que está causando a diminuição do sódio. Bom, em relação ao preparo do paciente, né, então a fase pré-analítica, né, que envolve o cuidado, preparo, orientação do paciente, ele precisa de um jejum de pelo menos 4 horas. Como muitas vezes acaba se pedindo outros exames, né, então o paciente é muito comum as pessoas, ambulatorialmente falando, né, irem logo pela manhã ao laboratório e colherem um jejum muito maior que esse. Mas um jejum de pelo menos 4 horas já seria o suficiente para fazer a dosagem desse íon. E a amostra ela é sempre depositada naquele tubo seco ou com gel separador, né, mas que não tem anticoagulante, né? É aquele tubo de tampa amarela. O potássio é um outro íon extremamente importante que participa de uma série de processos bioquímicos dentro da célula. A maior parte do potássio, diferente do sódio, a maior parte do potássio está no meio intracelular e uma menor quantidade no meio extracelular. Por isso que o valor de referência plasmático do sódio é muito, ou do potássio, aliás, é muito menor, por exemplo, que o do sódio, né? Então, o valor de referência do potássio é de 3,5 a 5 aproximadamente, podendo variar um pouquinho de laboratório para laboratório. Então, ele, entre outras coisas, né, entre vários papéis que o potássio desempenha, um deles é na contração muscular. Né? E quando a gente pensa, lembra na fisiologia da bomba de sódio e potássio? Então, quando a gente pensa em contração de músculo cardíaco, em batimento cardíaco, a falta do potássio, o excesso dele pode ser um problema, porque vai haver falha, né, no batimento. Então, chamamos de hipercalemia ou hiperpotassemia, tanto faz, os dois termos estão corretos, o excesso de potássio plasmático. Então, particularmente preocupa quando ele está superior a 6 miliequivalentes por litro. Onde isso pode acontecer? Em pacientes que têm insuficiência renal, porque esses íons sofrem também, né, eliminação renal. Então, a insuficiência renal aguda, o rim não conseguindo funcionar adequadamente, pode levar a uma hipercalemia. E aí o paciente precisa entrar entre outras coisas, né, poderia haver a necessidade de uma hemodiálise. Outras condições metabólicas, como distúrbios ácido básico, principalmente a acidose metabólica, levam ao aumento de sódio, ou, perdão, de potássio plasmático. A hipocalemia ou hipopotassemia é a diminuição do potássio no plasma, né? Então, preocupa níveis inferiores a 3. O que pode causar isso? Vômitos também, porque expolia esse íon, então vômitos frequentes, diarreia, uso excessivo de diurético, por exemplo, a furosemida, que é o Lasix, né? Ele é um não poupador de potássio. Então, junto com a diurese estimulada, formada pela ação da furosemida, estaria indo junto muito potássio embora. Então, precisa corrigir a causa, né? Não só repor o potássio, mas corrigir a causa, ajustar a dose, enfim, para que tirar o paciente dessa condição. O preparo, assim como o sódio, é o jejum de pelo menos 4 horas e a amostra é coletada também no mesmo tubo, né? Seco ou com gel separador, né? Aquele que não tem anticoagulante, que a tampa normalmente é amarela. Agora falando de lipídios, que entra, né, nessa análise do perfil bioquímico do paciente.
Os lipídios, eles, quando a gente fala de lipídios, né, no ser humano, eles constituem principalmente a maior parte da estrutura da membrana celular, né? Além de tudo, eles participam de produção de hormônios, servem como armazenamento energético, então tem um papel fundamental. Precisamos dos lipídios, não dá para tirar lipídios, né, as gorduras, ah, completamente da nossa alimentação. Vamos falar sobre análise laboratorial desses lipídios. Normalmente, a análise é feita quando se pede o colesterol total e as frações do colesterol. As frações seriam o LDL e o HDL, nós vamos falar deles, e os triglicérides, né, que é outro lipídio, né, que é dosado. Então, eu pus um quadrinho, uma tabelinha abaixo com alguns valores de referência que normalmente são adotados pelos laboratórios, né? E é considerado um limite desejável, falando em colesterol total primeiro, tá? Depois vamos falar das frações. É considerado um limite desejável quando o colesterol total ele está abaixo de 200 miligramas por decilitro. 200 miligramas por decilitro. Ele é limítrofe quando está entre 200 e 239 e ele é considerado alto quando está maior que 240 miligramas por decilitro. E o que isso quer dizer clinicamente? Bom, colesterol alto é um dos parâmetros utilizados para mensurar o risco de doenças cardiovasculares, né? Então, se o colesterol estiver alto, precisa se fazer uma triagem, entender o que está acontecendo, é questão alimentar, é falta de atividade física, o que está acontecendo para esse colesterol estar tão alto para conseguir corrigir. Em relação às frações do colesterol, então, o LDL e o HDL, vamos falar deles, começando pelo HDL. HDL, a sigla está em inglês, né, mas a tradução seria lipoproteínas de alta densidade. E por ser de alta densidade, lipoproteínas de alta densidade, o que elas fazem é retirar o excesso de colesterol dos tecidos periféricos. Então, o HDL, é o famoso colesterol bom. Como elas têm alta densidade, é como se elas varressem, né, levassem junto com elas aquela fração do colesterol ruim, que são proteínas, são gorduras de baixa densidade, por isso tem uma facilidade muito grande de se acumular na parede dos vasos, né, levando aquelas placas de ateroma, de gordura e tudo mais. Então, o HDL, ele é o colesterol bom, porque é de alta densidade. Então, diferentemente do outro, HDL, o desejável é que ele esteja alto, né? Então, o que a gente quer? Quando a gente olha a tabelinha aqui na parte inferior do slide, a gente vê que o desejável é que o HDL esteja acima de 60. HDL baixo, né? Então, eu coloco o valor aí de referência menor que 40, ele também coloca a pessoa em risco maior para doenças cardiovasculares. Já o LDL, que é a outra fração dos colesteróis, né? A sigla quer dizer lipoproteína de baixa densidade. Então, é o colesterol popularmente conhecido como colesterol ruim, formado no fígado, e ele é um colesterol que, ele é uma gordura, como essa molécula ela tem baixa densidade, a capacidade dela de entrar, de se depositar no endotélio, nas células do endotélio, da luz do vaso, né? De se depositar lá e ao longo dos anos ir formando as placas ateroscleróticas ou placas de gordura, né? É grande, né? Por isso que é um colesterol, o LDL, que não pode estar alto. Eu preciso ter um LDL baixo e um HDL alto para me proteger, para estar sempre levando embora o LDL.
Então, os valores normais do LDL é, é quando ele está menor que 100 miligramas por decilitro. Isso é ótimo, é muito bom. Entre 100 e 129 é desejável, então não está ruim. Agora, 130, 159 limítrofe, alto quando está em 100, 160, 189 e muito alto quando está maior que 190. Né? Difícil chegar num nível assim, realmente precisa ter uma dieta, um estilo de vida completamente errôneo, né? Para levar numa condição assim. Mas pode chegar, sim. A gente vê várias pessoas com o LDL limítrofe ou alto. Já os triglicerídeos, eles são formados por três ácidos graxos, como está escrito aí, ligados a uma molécula de glicerol. E eles ficam depositados no tecido adiposo e muscular. Os triglicerídeos ficam lá. Então é outro tipo de gordura, mas é gordura também. Triglicéridos ou triglicerídeos, né, elevados, ele está associado também a um risco alto de doença arteriosclerótica. Né? Então, tem relação também com a formação da placa de arteriosclerose. É desejável que ele esteja abaixo de 150 miligramas por decilitro. E também a sua elevação tem a ver com estilo de vida, com padrão alimentar, com consumo de alimentos muito embutidos, industrializados, estilo de vida sedentário, enfim, tudo que pode elevar os outros colesteróis, pode elevar os triglicérides também. Para a coleta dessas gorduras, desses lipídios, a gente necessita de um jejum mais prolongado, então de 12 horas, né? Buscando manter a dieta habitual, não é porque eu vou fazer o exame que eu preciso mudar radicalmente minha dieta. É até bom que se mantenha a dieta habitual para ter um cenário, uma ideia do cenário atual da condição, né, da pessoa. A amostra deve ser coletada, assim como os outros que a gente já descreveu, no tubo seco, sem anticoagulante, o seco ou com gel separador, né, da tampa amarela, às vezes é vermelha também, e praticamente todos os exames bioquímicos que a gente vai estar descrevendo aqui são depositados nesse tubo. Vamos falar da glicemia. Bem, a glicemia existe a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial. Eu vou dar uma atenção aqui mais especial para a glicemia de jejum e alguns outros exames relacionados ao metabolismo da glicose. A glicemia é a taxa de glicose existente no sangue, né? E a gente sabe que é a principal fonte de energia, né, para os tecidos, para as células, né, para elas produzirem energia, o ATP e tudo mais. E alterações glicêmicas podem indicar patologias, e a gente sempre pensa no diabetes, não é mesmo? Então, a hiperglicemia, ela indica o diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, né? Aí vai depender de uma série de outras coisas, inclusive faixa etária, de uma certa maneira, para distinguir uma da outra. E a hipoglicemia é a diminuição da glicemia sanguínea, né, da glicose existente no sangue. E a causa também deve ser investigada, né? Pode ser por doença hepática, porque o fígado é um depósito, né, de glicogênio, ele consegue armazenar, consumo excessivo de álcool, a falta, uma alimentação extremamente restritiva de carboidratos, né, fontes de energia, enfim. Bom, para dosar a glicose no sangue, é necessário, aqui é o único, dos exames que a gente está falando, é o único que vai usar um tubo diferente, aquele tubo da tampa cinza, que tem o fluoreto de sódio, porque esse fluoreto de sódio, ele inibe a metabolização da glicose. Quando a gente deposita o sangue lá num frasco, ele é um tecido vivo, né, por
um tempo ainda, né? Então, pode continuar havendo consumo da glicose. E o fluoreto de sódio inibe, então por isso que a amostra tem que ser depositada no tubo correto. Para se coletar a glicemia em jejum, ah, evidentemente vai precisar de um jejum de pelo menos 8 horas, né? O normal, se considera um nível normal, aquela glicemia que vai de 70 a 100, vários laboratórios estão trabalhando com um valor de referência de 99, né? 70 a 99, são considerados, seriam considerados indivíduos pré-diabéticos, aqueles cuja glicemia está entre glicemia de jejum está entre 110 a 126, e a diabetes quando ela dá maior ou igual a 126. Mas evidentemente isso tem que ser confirmado com outros exames que a gente vai estar descrevendo aqui. Então, um desses testes é o teste oral de tolerância à glicose, para confirmar a diabetes. A pessoa vai chegar em jejum no laboratório, jejum de 8 a 12 horas, e vai coletar uma amostra de glicose em jejum, de glicemia, né, uma amostra para dosagem da glicemia em jejum. Após a coleta da primeira amostra, ele vai ser oferecido à pessoa, ao paciente, né, uma solução de glicose oral, bem já preparada laboratorialmente, já vem pronta, né, e é oferecida ao paciente e ele deve tomar de uma única vez. A ingestão tem que ser rápida, né? E a dose máxima é de 75 gramas, mas como eu disse, isso já vem a dose certa, num copo lacrado, enfim, e a pessoa vai ter que tomar essa solução de forma relativamente rápida, porque o objetivo é dar uma carga rápida de glicose para o organismo, né? E aí, se aguarda 30 minutos após a ingestão dessa glicose. Normalmente a pessoa fica num espaço diferente, onde ela fica sentada, não vai ficar andando para lá e para cá, porque não pode gastar energia, né, para ver a resposta, exatamente a resposta do pâncreas. Então, após a ingestão da glicose, se aguarda 30 minutos e se colhe a primeira amostra. Provavelmente já vai estar uma glicemia alta. Se coleta depois de mais 30 minutos, ou na primeira hora, a segunda amostra, e se faz uma curva glicêmica de até 2 horas. Então, a cada 30 minutos, vai se coletando uma amostra, até completar o tempo de 2 horas. O que se quer com isso? Se quer ver a resposta do pâncreas, porque assim, quando temos um pâncreas funcionando normalmente e a gente ingere uma quantidade muito alta de glicose, o que vai acontecer é que quando atingir o pico a glicemia estiver alta, o pâncreas vai liberar uma carga alta de insulina também para metabolizar essa, essa glicose que foi ingerida, né? Agora, se a pessoa é diabética, ingere essa solução e ela continua, a glicemia continua alta no momento da coleta da última amostra, que seria no final da segunda hora, possivelmente o pâncreas está incompetente, não está conseguindo dar conta de liberar a insulina necessária para metabolizar aquela glicose que foi ingerida. Então, pelos critérios atuais, são considerados diabéticos aqueles pacientes que tiverem uma glicemia maior que 200 miligramas por decilitro após 2 horas de sobrecarga. Então, a gente sabe que ingeriu na primeira hora vai fazer um pico enorme de glicemia. Ok, isso é normal, mas se tiver um pâncreas competente, essa glicemia vai cair no final da segunda hora. Né? Então, a última amostra já vai estar mostrando uma glicemia mais baixa. Entretanto, se a pessoa tiver um pâncreas já com deficiência na insulina, ou que não produz mais insulina, ou enfim, ela vai continuar com essa glicemia alta, né, no final das 2 horas.
Esse teste também é utilizado para investigar diabetes gestacional, como está escrito aí. Ainda falando sobre esse teste oral de tolerância à glicose, o que a gente deve orientar ao paciente, né, antes de fazer? Que ele deve estar executando suas atividades físicas habituais e manter o seu regime habitual, tá? Não precisa mudar nada em função da realização do exame. Entretanto, se no dia que o exame, porque é um exame que tem que ser agendado, né? No dia da realização do exame, ele vê, de repente pegou uma infecção urinária, né? Então, isso tem que ser relatado, talvez seja interessante adiar esse exame, porque a infecção é uma coisa que mexe com o metabolismo da glicose. Ele fica durante o exame, ele vai ser orientado que ele vai permanecer em repouso, ele vai ficar numa cadeira, tem laboratórios que têm até umas cadeiras estofadas, muito confortáveis, outros não, mas o importante é que ele permaneça em repouso, sentado durante o teste. Vai ficar com acesso venoso lá, puncionado, né, para que se extraia a amostra a cada meia hora. E ele deve vir com jejum de 8 horas, mas não superior a 12 horas, tá? De 8 a 12 horas no máximo de jejum. Sobre a hemoglobina glicada, cuja sigla laboratorial é H1A1C, enfim, vamos falar hemoglobina glicada, tá bom? Também é um exame feito para se avaliar, né, que faz parte também do diagnóstico da diabetes, inclusive é um exame que é feito depois, ao longo da vida da pessoa diabética, para controle. Né? Não basta colher a glicemia em jejum ou fazer aquela glicemia capilar em casa. De tempos em tempos é recomendável que se faça uma hemoglobina glicada. Vamos entender para que ela serve. Bem, a gente precisa entender algumas coisas sobre a hemoglobina, ou relembrar, porque talvez vocês já tenham aprendido em fisiologia. A hemoglobina é uma, é uma, ela tem uma, é um globo, ela está no glóbulo vermelho, né? E ela tem uma vida média de aproximadamente 120 dias, um pouco menos, mas em média é isso, 120 dias, né? Então, 120 dias, a alteração na estrutura dela, na função, e ela realmente morre, né? É encaminhada para o baço e lá sofre todo o processo. Algumas já sofrem a morte na própria corrente sanguínea. Enfim, mas o que acontece com a hemoglobina é que enquanto ela está lá circulando, viva, fazendo seu papel, né? Ela tem uma parte dela que se liga de forma irreversível à molécula de glicose. Né? Isso se chama glicosilação. Então, a hemoglobina, ela se liga, uma porcentagem dela se liga de forma irreversível à glicose. Isso é ruim? Não, isso acontece, isso faz parte da nossa fisiologia, enfim. A hemoglobina realmente se liga, tá? E tá tudo bem, ela vai continuar no processo de vida dela, fazendo, enfim, cumprindo o papel dela, né? O que acontece é porque, por causa desse processo, a hemoglobina de se ligar de forma irreversível, né, uma molécula de glicose, ela serve, né, esse exame chamado hemoglobina glicada, que exatamente mede a quantidade de glicose ligada à hemoglobina, ele dá uma ideia de como anda a resposta do paciente ao tratamento, né, da diabetes, tanto em relação à parte medicamentosa, quanto em relação à parte alimentar, ou até mesmo atividade física. Vamos entender melhor isso. Quando o médico solicita a dosagem de hemoglobina glicada, o que ele quer avaliar é o grau de exposição à glicemia. Então, pensa, se uma hemoglobina, quando se coleta uma glicemia, uma glicemia em jejum, está avaliando aquela glicemia daquele momento, que vai refletir o que ele comeu no dia anterior e tudo mais. Quando se pede uma hemoglobina glicada, sabendo que a hemoglobina tem uma vida média de 120 dias,
ela vai estar trazendo o retrato desse tempo mesmo, de 3 a 4 meses atrás. Como é que foi toda a alimentação do paciente, todo o comportamento, a resposta ao medicamento e tudo mais. Porque se a hemoglobina glicada vier muito alta, é porque o consumo de carboidratos dessa pessoa foi muito alto, ou a medicação não está adequadamente ajustada ainda, pode ser também. Mas assim, se ela está muito alta é porque a hemoglobina ficou exposta a uma grande quantidade de glicose no sangue. Então se ligou muito, né? Por isso que ela traz esse retrato dos últimos meses, né, do paciente. Então, a hemoglobina glicada, ela não é só usada para o diagnóstico de diabetes, mas também para controlar esse paciente diabético ao longo da vida, né? Então, o médico pode solicitar esse exame 2, 3 vezes ao ano, enfim. Aí o critério é médico, né? Então, é muito útil no acompanhamento, no controle glicêmico desse paciente. Só a glicemia em jejum não é suficiente para fazer um controle adequado. Então, é considerado diabetes, não importa se 1 e 2, se a glicemia der maior ou igual a 6,5%, né? A glicemia não, perdão, se a hemoglobina glicada, se o valor da hemoglobina glicada for maior ou igual a 6,5%, né? E houver sintomas de diabetes e a glicemia também, que já foi coletada anteriormente, deu maior que 200, que a gente já conversou sobre isso. Agora, é considerado um alto risco para desenvolver diabetes ou a tal da pré-diabetes. A gente fala, eu estou pré-diabético, né? Quando a hemoglobina glicada dá entre 5,7 e 6,4. É considerado um indivíduo com alto risco, portanto, um pré-diabético, e ele pode reverter esse quadro com controle alimentar, mudança do estilo de vida, etc. Então, aqui nesse quadro aqui, eu trago, foi escaneado esse quadro, né? Eu trago as metas laboratoriais para o tratamento da diabetes tipo 2, que é a diabetes uma diabetes muito prevalente, né, no nosso meio, que só aumenta cada vez mais. Então, é um resumão de tudo. Olha, meta terapêutica, como a gente quer o nosso paciente, né? A gente, o médico, toda a equipe multidisciplinar, né? A gente quer que a hemoglobina glicada desse paciente fique ao redor de 7%. Se conseguir menor que isso, perfeito, melhor ainda, tá? Agora, quando se fala em indivíduos idosos, esse limite aumenta, tem uma tolerância maior, de 7,5 a 8,5 em idosos, por uma série de motivos, às vezes de comorbidades associadas. Em relação à glicemia, a gente quer de jejum, a gente quer que esse paciente tenha uma glicemia menor que 100 miligramas por decilitro, tá? É o que a gente quer, que a glicemia desse indivíduo, para considerar ele bem controlado, fique menor que 100 miligramas por decilitro. A pré-prandial antes da alimentação, por exemplo, antes do almoço é menor que 100 e a pós-prandial menor que 160 após o almoço. Mudando de assunto agora, vamos falar da ureia. A ureia ela é um dos produtos finais do metabolismo proteico, né? Ela é formada principalmente no fígado, então tem a ver com o metabolismo das proteínas que a gente ingere durante a alimentação, principalmente, tá? O valor de referência da ureia é de 20 a 40, lembrando que pode ter uma pequena variação de um laboratório para outro. Quais seriam as causas de uma ureia baixa? Porque assim, a ureia é formada no fígado, né? Então, quando que uma ureia poderia estar baixa? Ou porque a pessoa está realmente ingerindo uma quantidade muito, muito, muito pequena de proteína, ou porque ela tem uma insuficiência hepática grave e o fígado não consegue mais transformar algumas substâncias do metabolismo proteico em ureia, porque a ureia, essa sim, é eliminada depois pelo rim, né? E a ureia alta? Uma das causas da ureia alta é a insuficiência renal. Então, pacientes com insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica, eles podem, né, apresentam uma ureia elevada, né,
não só a ureia, mas a creatinina também. E quando entram em níveis, né, mas essa pessoa em uma insuficiência renal crônica vai ter que fazer hemodiálise e aguda, dependendo dos níveis que tiver, deve entrar em hemodiálise também. Bom, a preparação do paciente para coleta de ureia, como ela tem a ver com o metabolismo das proteínas ingeridas, precisa de um jejum de pelo menos 4 horas, nada mais que isso, né? E a amostra ela é depositada no tubo seco ou com gel separador. A creatinina, normalmente quando se pede ureia, pede creatinina, é praticamente o mesmo que reagente e tudo mais. Então é quase um casadinho, né? Então, coleta ureia e creatinina. A creatinina também é um produto do metabolismo proteico, mas não da proteína ingerida pela alimentação, mas da proteína que a gente tem no músculo, que é a fosfocreatina, por isso que chama creatinina. É uma fonte, que a fosfocreatina é uma fonte de energia fundamental para o músculo, né? Ela que vai formar o músculo, né? Então, é muito importante. Eu ponho aí que a creatinina é eliminada pela filtração glomerular, mas a ureia, que acabamos de falar, também. Ela é eliminada, ela é filtrada pelo rim, eliminada pela urina. Então, uma pessoa que não tem comprometimento renal vai ter níveis de ureia e creatinina estáveis, tá? Os valores de referência de 0,6 a 1,3, vocês viram que é bem, bem baixinho mesmo, né? E as causas da elevação da creatinina estão sempre correlacionadas a problemas renais, tá? Lesão renal. Então, aumentou creatinina, eu já estou tendo um problema de função renal. Para a coleta dela também o jejum de 4 horas é necessário, a amostra é colocada no tubo seco, né? Ou com gel separador. As transaminases, elas são enzimas, né, que a gente tem em vários tecidos do corpo, né? Existem quantidades importantes no fígado, então a gente tem muita transaminase no fígado, mas tem também no miocárdio, na musculatura esquelética, pâncreas, rins, testículos, enfim, temos transaminases, eu já vou falar delas, né, no outro slide, é, abundante nesses tecidos, tá bom? Então, qualquer lesão desses tecidos, por exemplo, uma hepatite pode levar a transaminase, porque tem hepatite no fígado, um infarto pode levar a transaminase, porque tem transaminase no coração e assim por diante. As duas transaminases de interesse clínico maiores são a TGO e a TGP, ou AST e ALT. Sempre chamou TGO-TGP, transaminase glutamato oxalaceto e transaminase glutamato piruvato. De uns anos para cá, houve uma mudança de nomenclatura, mas ainda se usa muito TGO-TGP, tá? Mas coloco aí as duas nomenclaturas, se vocês se depararem com uma ou com outra, trata-se da mesma coisa. O valor de referência da TGO ou AST, né, é de 5 a 40, e da TGP ou ALT é de 5 a 35, lembrando que pode ter pequenas variações de laboratório para laboratório. Em tese, não é necessário jejum para coleta. Se for só para coletar TGO, TGP, não precisa de jejum. Agora, se for coletar TGO, TGP, colesterol, outras coisas, aí faz o jejum por causa das outras coisas, tá? Agora, ingestão de álcool, realização de exercícios, tomar uma injeção intramuscular, tudo isso pode alterar porque a gente tem TGO e TGP na musculatura esquelética, então essas coisas podem alterar, tá bom? A amostra é depositada num tubo seco sem anticoagulante, tá? A albumina é uma proteína. A gente tem muitas proteínas no plasma, mas a albumina é uma das proteínas mais abundantes. Mais abundantes, tem papel assim em uma série de coisas, de processos metabólicos, de transporte no nosso corpo. Ela é produzida exclusivamente no fígado e a sua vida média é de 14 a 20 dias.
Então, como eu disse, ela faz parte de uma série de processos, né? Elas se ligam a diversos íons, cálcio, magnésio, bilirrubina, cortisol, alguns hormônios, enfim. Ela é muito, mantém a pressão oncótica, ela tem vários papéis nobres, né, na fisiologia humana. Os valores de referência da albumina, eles são de 3,5 a 5,5 aproximadamente, tá bom? Na corrente sanguínea, na plasmática. Então, hiperalbuminemia, então o aumento da albumina, ele pode ser devido, por exemplo, a uma desidratação intensa, né? Porque como a albumina ela não é eliminada, né, por vômito ou por diarreia ou por, enfim, é uma proteína que está lá dentro do corpo e tem uma vida média curta e depois produz mais, enfim, uma desidratação intensa, uma diminuição da volemia poderia deixar a albumina mais, com mais expressão, né? Porque houve uma diminuição da volemia, mas a albumina continua lá. A hipoalbuminemia, ela sim, ela tem a ver com uma desnutrição intensa ou insuficiência hepática. Pessoas que têm cirrose hepática, por exemplo, elas normalmente têm hipoalbuminemia, porque na cirrose o fígado já não funciona mais, né? Então, como só ele produz albumina, essas pessoas terão que fazer uma reposição exógena de albumina. O preparo do paciente para a coleta desse exame é um jejum curto, né, de 3 a 4 horas. É interessante fazer preferencialmente pela manhã, porque ela pode mudar seus níveis de acordo com o ciclo circadiano. E a amostra é depositada no tubo seco também, sem anticoagulante. Bem, pessoal, essa foi uma aula para passar rapidamente sobre vários exames bioquímicos, né? Entramos um pouquinho na parte da glicemia também. As referências que eu usei são essas e eu espero ter ajudado vocês com essa aula. Obrigada pela atenção.